Inclusive, eu estava comentando com o Macaulay sobre a diferença entre charlatão e o mago. A diferença entre a magia e a feitiçaria. Feitiçaria vem da palavra fetiche. Fetiche é uma palavra francesa que, ao chegar ao Brasil, manteve a mesma pronúncia e quase a mesma escrita. Em francês, fetiche significa feitiço e vem do latim factitious, que quer dizer aquilo que é artificial ou fictício. Então a gente tem a magia aí representada por Hermes, né? Fala de hermetismo, hermético e por aí vai. Por exemplo, no Umbanda e no Candomblé se utiliza o conceito de Exu, mensageiro e tal. Então Hermes, ele é representado pelo caduceu com as duas serpentes. E esse símbolo é associado também ao comércio, ao mercado, à contabilidade e à comunicação, o intelecto no geral. Então, a magia e o feitiço são dois aspectos da própria linguagem ligados ao comércio, mercado, à transação, à troca. E a troca também se aplica à troca de informação. Por exemplo, uma comunicação que corresponde e uma que não corresponde. Se trata também de uma transação comercial que corresponde ou não à realidade. E isso está ligado ao conceito de fetichismo de Marx. Quando Marx afirmando que existe o fetichismo, onde uma mercadoria ela é supervalorizada pela propaganda, o seu valor é superestimado e isso gera uma troca comercial injusta. E isso está ligado a processo de propaganda, de promoção mentirosa sobre uma mercadoria. Então, o feiticeiro ele age exatamente através da linguagem, assim como o mago. Por quê? O feiticeiro se utiliza do poder da linguagem, da comunicação, para construir uma imagem mental que ela é fictícia. Se trata de uma distorção da realidade, com o propósito de embelezar o real, de trazer uma estética bela, bonita, atraente, para que o valor do produto se eleve além do real. Ou seja, ele está enganando, mentindo, iludindo através da linguagem. E é por isso que se trata de injustiça, porque a justiça que seria o equilíbrio, ou seja, a linguagem deveria corresponder à realidade. Então, o meu discurso, ele deve corresponder ao produto. Então, quando eu descrevo um produto, um objeto da realidade, eu preciso descrevê-lo como ele é. E não embelezá-lo e distorcer a realidade sobre isso. Isso se aplica às narrativas que comunicam a história ou às narrativas que distorcem a história. Então eu tenho o feiticeiro que se utiliza da linguagem, da narrativa, para distorcer a história. E assim promover um produto, promover uma realidade ideal. E é esta realidade ideal que é vendida. E isso é exatamente o que se caracteriza como a manipulação da oferta e da demanda. Então eu tenho um produto que eu oferto. E aí eu vou lá e queimo esse produto, parte desse produto, para diminuir a oferta. E assim elevar a demanda, podendo então cobrar um preço mais alto. Só que a natureza, como ela é um sistema fechado, então toda oferta possui uma demanda simétrica. Ou seja, o que falta num lugar tem excesso em outro. Então, se eu queimo aquilo que está em excesso em um lugar, vai faltar no outro, porque aquilo que está em excesso deve ser transferido, assim como a comunicação. Então, quando eu vou produzir algo, por exemplo, estou produzindo o soja, e eu produzo mais soja do que o natural, a natureza me abençoou, certo? Produziu mais soja do que o comum. Sobrou soja. Aí eu vou pensar de forma egoísta e vou falar, não, eu vou aproveitar que deu bastante soja
Só que ao invés de vender mais barato por ter em excesso, o que eu vou fazer? Eu vou queimar parte dessa soja, esconder o excesso. Ou então eu vou guardar uma parte dessa soja e oferecer uma oferta menor, podendo então cobrar um preço mais alto pela falta da soja, pela demanda da soja das pessoas que não têm a soja. Só que a energia que a natureza se utilizou para produzir a soja na minha terra veio de outro lugar. Então, ao fazer isso, eu estou manipulando a oferta e demanda. Isso é exatamente a manipulação da linguagem, porque eu estou mentindo sobre a quantidade de soja produzida. Estou mentindo sobre a quantidade de soja armazenada, estou mentindo sobre o preço real da soja, que deve ser definido com base na oferta e demanda. Ou seja, o preço de uma mercadoria precisa ser correspondente à necessidade. Porque, na realidade, não existe lucro. O que existe é um mercado justo, a troca justa. Um produto vale 10, eu pago 10. Então eu não lucro, nem o vendedor lucra. Mas ambos saem ganhando. Por quê? Porque ambos satisfazem suas necessidades. Porque um tem mercadoria de mais, o outro tem mercadoria de menos. Então, ao fazer essa troca comercial, eu equilibro ambos os lados. Então, o mercado, a contabilidade, a economia, ela é simbolizada pelo caduceu de Hermes, exatamente por isso. São duas serpentes em simetria. Se trata da dialética do mercado. Isso está associado também às narrativas que o mercado produz. Então, boa parte do mercado é monopolizado exatamente pela manipulação das narrativas, pela manipulação linguística, por meio da propaganda falsa, por meio da ilusão, por meio da mentira.